Bom, vamos lá, pessoal. Algumas pessoas estão com dificuldade nessa aula em específico de anatomia humana, né? Que é um foco maior no rosto humano. Queria mostrar para vocês aqui. Cadê? Na outra aula sobre anatomia, nós aprendemos algumas partes do rosto a partir do nosso desenho em grade, né? Então, a gente consegue delimitar partes desse desenho, igual a gente fez com a folha, com os pássaros. E aí, a partir dessas delimitações, a gente sabe onde está a altura do nariz, onde termina esse nariz, onde começa ou termina essa boca também. Então, vocês aprenderam, a partir desses exercícios das partes do corpo humano, vocês aprenderam a desenhar o rosto a partir dessa técnica aqui, né, do retângulo, com os círculos, né, tudo bem delimitado. E nesse caso dessa aula 17, o que a gente vai fazer é usar de novo a técnica do desenho em grade. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez tanto no desenho das folhas quanto no desenho das formas do rosto, né, do corpo humano, que tem as linhas aqui nos orientando, a gente vai fazer nesse rosto, tá bom? Eu passei o desenho de 3 rostos para vocês, né? Só essa parte do busto aqui, ou seja, até essa parte do ombro e tórax aqui. Então, tem esse que é só o rosto, e o exercício além de observar esse formato do rosto, onde tem essas rugas, né, onde tem os vincos do rosto, o formato do nariz, né, que diferencia o formato do nariz para o outro. Nesse caso aqui, vocês vão fazer basicamente só o formato do rosto com o cabelo, tá bom? E nesse daqui a gente já tem um volume com a luz e sombra. Então, a gente tem um degradê aqui, a gente tem o papel, onde está iluminado o papel sem o lápis. E aqui já com um tom mais escuro, parecido com aquelas achuras, né? E aí a gente vai passando, fazendo degradê para partes mais claras desse rosto também, para fazer um contraste, né? Ou seja, a luz está batendo de frente para esse rosto. A gente tem um bigode também, tem um cabelo mais claro, ou seja, a gente já trabalha um volume, né? Além desse primeiro desenho aqui. Nesse segundo desenho é um homem de frente, né? Então a gente consegue distinguir assim essa diferença de ângulo de rosto. Então aqui a gente também tem um formato do nariz diferente. A gente tem também uma iluminação que vem de frente para esse desenho, né? E aqui a gente já usa a caneta para fazer esse sombreamento. É a mesma técnica do lápis, só que com a caneta, tá bom? Então, como estão tendo dificuldade para fazer a partir desse desenho em grade, o desenho do rosto, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês hoje, ó. Aqui, ó, esse foi feito com a técnica de desenho em grade, vocês estão vendo? Aqui a gente delimita, ó, onde termina a cabeça, onde estão os olhos, né? O tamanho dessa cabeça. É a mesma técnica que a gente vai usar. Aqui também é a mesma técnica, gente, tá bom? Então, a gente vai fazer esse exercício hoje para vocês assimilarem melhor essa técnica. Bom, pessoal, nesse caso aqui eu vou seguir as linhas que esse desenho já tem. Eu fiz esse desenho a partir somente dessas linhas que estão aqui. Elas estão apagadas porque essa é a finalidade desse tipo de técnica. Você desenha com a orientação das linhas e depois você apaga essas linhas, tá bom? Para que ninguém veja que você usou essas linhas de orientação, né? Porque não fica legal no desenho. Então aqui eu tenho os pontos onde essas linhas estão e eu vou passar para outra folha de papel, que é o que vocês vão fazer aí em casa. Ou seja, vocês vão ter essa impressão lá do que eu passei para vocês em PDF. E aí vocês vão dessa impressão passar para outra folha de papel.
Então, pessoal, chegamos na parte em que a gente tem o desenho já todo o contorno do desenho, tá bom? Aqui vocês não vão conseguir ver as linhas tão evidentes assim, porque eu não quis passar essas linhas em cima do desenho já pronto. Mas vocês vão precisar fazer isso, tá bom? Igual aquele exercício que a gente fez das folhas, que a gente tem os traços, onde sabe onde começa e onde termina tudo. Essas linhas aqui que eu passei, que tem esses pontos aqui de orientação que eu passei com a régua, para a segunda folha de papel, que é onde a gente vai desenhar, elas orientam todo esse desenho aqui. Onde que tá a orelha, ó, tá vendo? Aqui, com as linhas, a gente consegue ver onde termina, onde começa a orelha. A gente consegue saber onde que vai estar esse vinco aqui dos lábios, onde que termina esse nariz, onde que é o centro desses olhos aqui, é nessa linha. Tá bom? Então, é só assim que a gente consegue ter uma orientação visual para saber onde que está cada parte desse desenho aqui. Então, só assim que eu consegui fazer esse desenho. É uma técnica diferente daquela técnica que a gente fez com o círculo e o retângulo, tá bom? Porque aquele lá, não necessariamente você vai precisar de uma outra imagem de orientação. Você vai ter as formas geométricas de orientação e aí você constrói um rosto a partir daquilo. Nesse não, nesse você vai precisar de uma imagem impressa, de uma fotografia para te orientar nesse desenho. Claro que você pode utilizar essa técnica para fazer um desenho sem ter uma impressão. Você pode delimitar, né? Digamos que você quer desenhar uma pessoa ou uma pessoa a partir dessa técnica. Então, você vai delimitar mais ou menos de acordo com o teu treino, técnica, né? Tempo de desenho. Onde que estão os olhos, onde que estão a boca daquela pessoa, qual é o tamanho, né? desse rosto, dessa imagem para se orientar. Mas nesse caso aqui, como são iniciantes, então a gente vai ter que fazer a partir dessa impressão ou desse outro desenho ou dessa outra fotografia, e aí a gente vai passar essas linhas nesse nosso desenho original, repassar para uma outra folha de papel para poder saber onde que está cada parte desse rosto. Ou seja, aqui aqui em cima a gente tem essas linhas que aqui estão mais evidentes, em que formam uma espécie de retângulo. Então, a gente consegue saber mais ou menos onde que passa essa testa aqui, onde que começa o cabelo. Então, é um exercício de observação também, né? Ele passa mais ou menos aqui no centro, né? Aqui onde começa essa parte do centro dos olhos, aqui acima do nariz. Ela não começa no centro desse retângulo. O centro seria aqui, onde estão os olhos. Então, você vai tendo uma noção do formato desse desenho a partir dessa observação do que está dentro de cada quadrado, o que está passando em cada uma dessas linhas aqui no desenho. Então, é observação, paciência. Então, você tem que observar cada pedaço desse desenho para poder repassar, tá bom? Então, o exercício a gente ver as formas no desenho original, e a partir dessas linhas de orientação, a gente conseguir repassar essas formas do rosto para esse novo desenho que a gente está fazendo, tá bom? E aí, quando a gente já está nessa parte dessas formas aqui, a gente já tem todo o contorno desse rosto, a gente apaga essas linhas originais para poder fazer cabelo, se for no caso sombreamento também, outros aprimoramentos nesse desenho, né? Porque essas linhas não vão ficar no nosso desenho final.